Olá pessoal, muito bem, já estamos aqui, avançando em nosso curso gratuito aqui do YouTube, do canal Escola de Produtores Sonata, e já temos esta aparência, que a gente vai trabalhar nesta aula, Nesta aula a gente vai avançar e a gente vai trabalhar alguns conceitos bem interessantes para chegarmos neste resultado aí que você está vendo, E dentre as implementações que nós vamos fazer para chegarmos neste resultado, está ali configuração do Bari. A gente vai fazer algumas configurações para que tenha esse aspecto aqui, de fundo. E para a gente chegar nesse aspecto de fundo aqui do site, a gente vai trabalhar com alguns conceitos bem importantes no CSS, que é o Background Image, Você tem uma imagem aqui ao fundo. O background gradient, que é este que causa esse efeito de gradiente, Essa imagem aqui, depois a gente vai ver, ela não tem esse aspecto de gradiente. A gente produziu tudo isso aí através do CSS, a gente vai produzir isso junto, tá? E a sobreposição de backgrounds, porque aqui são backgrounds, um que é o de gradiente, que é um efeito, E o outro é o da imagem, que foi colocado aí como background. A gente vai aprender junto a fazer isso. E um outro conceito bem legal é esse que você está vendo agora aí, que é o background fixed, que ele fica fixo aí, você pode produzir vários conteúdos aí e enquanto você rola a página, continua ali fixo o background que a gente produziu. E obviamente a gente vai ver alguns outros conceitos, que é a busca de imagens de qualidade, para o nosso site. O text shadow, que é esse que você está vendo aqui, está vendo o texto com esse aprofundamento aqui de uma sombra, um sombreamento, Isso aí a gente está usando também um efeito do CSS chamado text shadow. A gente vai aprender isso e muito mais. Vamos para mais uma aula de grandes aprendizados. Vamos junto! E muito bem, nós já temos aqui de volta, o aspecto do site, que a gente tinha preparado da última vez, na última aula. E agora, aqui também o nosso código no Sublime, a gente agora vai trabalhar justamente aí para darmos aquele aspecto ali, os aspectos que a gente falou na introdução, tá? Bom, o primeiro ponto que a gente vai atacar aqui para a gente já conseguir fazer isso é a busca por imagens, Vamos buscar uma imagem aí que tenha a ver com o nosso projeto, que a gente quer fazer uma imagem de fundo aqui para o site. E como é uma agência, uma agência de comunicação, vamos pensar em uma imagem que seja, enfim, interessante aí para o visual, E bom, para começarmos, vamos buscar aqui no Google esse site aqui, chamado FreePic, FreePic tem alguns sites que a gente tem como bancos aí, que a gente pode usar de forma gratuita. Mas esse eu acho bem interessante, para o propósito que a gente vai fazer. Vamos nesse primeiro link aqui, a gente vai acessar esse site aqui, tá? E aqui para a gente, ele já busca uma forma de a gente fazer uma validação. Você pode fazer a validação com a própria conta do Google, não tem nenhum problema, sem dor de cabeça. Bom, ele feita a validação, ele já te abre aqui, a opção de você fazer as buscas. Como é uma imagem foto, eu vou na opção fotos aqui e eu pensei em alguma coisa que tenha a ver com a área de comunicação, de marketing, que seja uma coisa bem vibrante. Eu pensei em idea, ou ideia, enfim, algo assim que tenha a ver com aquela coisa da lâmpada, aquela coisa do Eureka, E aí essa imagem, acho que é uma das primeiras, não sei se na tua busca vai ser igual, mas não precisa ser a mesma imagem que a minha, tá? Isso fica bem tranquilo, é uma sugestão. Aqui é bem simples, para fazer o download, a gente clica aqui nesse botãozinho verde, E aqui download gratuito. É legal você pensar aqui na questão do formato, Não é bom que ele seja muito pequena a imagem, e também não muito grande igual essa aqui que é original com 5.472 pixels de largura. 2.000 pixels de largura já é uma boa dimensão, para a gente trabalhar no formato desktop. A gente pode então ir nessa opção, ele vai fazer o download aí gratuitamente, tal, já está aqui, aqui abaixo a gente pode já abrir
e levá-lo para a nossa pasta. Muito bem, esse aqui é o arquivo. Eu vou até tirar todas as demais imagens que eu estava fazendo como teste e eu vou passar ele aqui para o nosso diretório de imagens, né? A gente já tem aqui formatado bonitinho, como a gente tinha feito, né? IMG, né? A pasta do diretório IMG dentro do nosso projeto. Então tudo que se referir à imagem a gente traz para cá. Aqui eu vou renomear, vou deixar como imagem de fundo, tudo em minúsculo, sem espaço. E maravilha, agora vamos lá para o CSS. Aqui no CSS, para a gente poder fazer aí a configuração do nosso body, né, a gente vai ter que declarar aqui como seletor, né, o body. Vamos deixar aqui uma linha abaixo, né, isso. E aqui normal, né, o mesmo processo de sempre. A gente só precisa aqui prestar atenção nesses detalhes que eu vou passar para vocês agora, né. O primeiro é esse, né, eu acho que a gente já viu, mas vamos lá, background. Você pode deixar como background mesmo, não precisa necessariamente especificar aí, né? O que você vai entender é o seguinte: para a gente formatar, né, uma imagem de fundo, a gente tem que também chamar essa imagem dentro do diretório, que no caso, né, no nosso caso ela está aqui no diretório IMG, né? Aqui ele não está atualizado porque eu acabei de fazer isso. Vou até fechar ele novamente, fechar esse projeto e abrir de novo para que a gente consiga ter a mesma imagem. Muito bem, aqui então a gente vai declarar a URL da nossa imagem de fundo, né? E aí a gente escreve realmente o URL, né? Essa sigla aí que referencia que você vai fazer uma chamada de um diretório. E dentro aqui dos nossos parênteses a gente abre essa aspa simples, né? E vamos lá, só para a gente entender o caminho aí que a gente vai ter que fazer, né? A gente está nesse documento aqui, que é o style.css, certo? Ele está dentro de uma pasta chamada CSS. Então, para a gente acessar uma outra pasta que também está no diretório raiz, que é a pasta IMG, a gente vai ter que subir um nível dessa pasta, ou seja, a gente vai ter que subir para o nível raiz, e no nível raiz a gente vai ter que entrar na pasta IMG e acessar dentro da pasta IMG o documento aqui, a foto, né, imagem aqui, imagem de fundo. Então, para a gente subir um nível dentro da linguagem, né, de programação, a gente usa aqui normalmente esses dois pontos, tá? Esse é o sinal que eu estou avisando, eu estou subindo um nível aqui dentro desse diretório. Subir para a pasta raiz, aqui eu já vou acessar a IMG, a pasta IMG, e aqui eu já acesso o arquivo imagem de fundo. Aqui pode notar que ele está como um JPG, então bastante atenção, né, para essa questão aí que envolve, né, que envolve justamente o caminho, né, que envolve a extensão do arquivo. Se a gente salvar, né, e a gente for aqui no nosso arquivo, a gente obviamente não vai ver nada, porque essa div aqui, enfim, esse elemento, ele não está como div, está como main, né? Mas ele está aqui com uma cor ele já está com background, né? A gente tinha feito isso aqui, se eu não me engano, ele está nesse ID corpo. Vamos aqui abrir um index para a gente tirar essa dúvida. Aqui, ó, aqui está o elemento main, né? E ele está com um ID, né? O main ele abraça toda essa parte do meio do site, ou seja, entre o topo, que é o header, e o footer, que é o rodapé, né? Então aqui a gente só vai precisar o quê? Vamos tirar o background do ID corpo, né? A gente pode até deixar comentado aqui, né? A gente já explicou como faz para fazer o comentário, né, na última aula. Então agora quando a gente voltar aqui, maravilha, já está aqui realmente, né, a imagem. A gente pode centralizar mais ela, né, aqui mesmo na declaração do valor da URL. Se a gente colocar, por exemplo, aqui como center, ela vai centralizar. E top
centralizar mais acima. Isso, é desse jeito mesmo. Maravilha, agora a gente vai para uma outra etapa que a gente vai fazer o background sobreposto, né? A gente aqui tem um background que é o background image, que está sendo chamado aqui por essa propriedade URL aí, né? Agora aqui a gente vai fazer uma outra propriedade chamada linear gradiente, né? Que é uma outra forma de a gente também chamar o background. Para a gente não ter que criar uma outra... enfim, a gente não tem que chamar um outro atributo aqui, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar aqui dessa forma. A gente vai descer uma linha, dar um Enter, né? E aqui acima a gente vai criar uma outra chamada, né? Que tem aqui o nome linear gradiente, né? É exatamente dessa forma. E aqui dentro desses parênteses, né, é onde a gente vai declarar os valores aí de cor que a gente vai precisar. Não esquecendo, como são duas propriedades de valores diferentes, né, que estão na mesma chamada, né, ou seja, o background está chamando, como ele está sobrepondo, né, esse vai ficar abaixo, que é a imagem, e o linear gradiente vai ficar acima, né, que é aquela imagem com aquele gradiente que a gente viu lá. Aí aqui dentro vai estar ele. Para a gente separar, a gente coloca uma vírgula aqui no final, né, do linear gradiente, assim que termina a chamada dos parênteses. Beleza? Vamos voltar aqui nesse site que é o HTML Colors Code. Pode anotar aí, HTML Colors Code. É o primeira opção. Ele já nessa primeira página você já entende o que ele vai te entregar, né? Ele é um site para você fazer a consulta, né, das cores e dos códigos hexadecimais e também de acordo com as gradações RGB, né, HSL, CMYK e aí vai. Eu já separei aqui dois códigos hexadecimais, né, que a gente vai converter esses códigos hexadecimais em RGB. Esse site é bem legal para fazer isso. O primeiro é esse aqui que eu vou te colocar, é 1E, vamos até anotar novamente aqui, 1E6499. Vou dar um Enter, é esse, sei lá, roxo aí, né? E aqui está a escala RGB dele, é 30, 100, 153. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vou deixar aqui salvo, né? 30, 100, 153. Vamos vir aqui no linear gradiente e aqui a gente vai estabelecer que ele vai exercer aí a cor, né? O gradiente, né? A variação de gradiente para a direita. Né? Da esquerda para a direita. Então, para a gente fazer isso, a gente só precisa colocar aqui to right. Se a gente quisesse fazer para a esquerda, to left. Se a gente quisesse fazer para cima, to top. Se quiséssemos fazer para baixo, to bottom. Bottom, tá? Mas eu vou manter aqui para a direita, certo? E aqui a gente vai declarar o RGBA. Tá? É diferente, não é RGB, é o RGBA, porque com o valor A eu consigo ter uma variação de transparência que a gente vai precisar fazer. Então RGBA, ele me dá esses três primeiros valores, que são aqueles que estão entregues aqui no site, né? O R, o G e o B, o R30, o G100 e o B153. A gente pode até já aqui anotar. 100 e aqui 153. A transparência a gente vai manter com 1.0, ou seja, 100% preenchido. A gradação vai de 0, ou seja, totalmente transparente, né? Totalmente na opacidade, totalmente opaco, né? sem cor, para 100%, ou seja, totalmente preenchido, que é esse 1.0. Aqui a gente só precisa então chamar o segundo valor, também será RGBA. E aqui eu vou novamente chamar uma outra cor no site. Você pode também utilizar a mesma cor caso você queira. No caso é no DA
333,5. Dou um Enter. Esse é a cor mais avermelhada. Aqui você pode ver são 3 valores, o R218, o G51 e o B53. Só levarmos aqui 218, 51 e obviamente esse é o 53. Nesse caso eu vou descer um pouquinho, né, a gradação da opacidade dele para 0.8, pouquinha coisa, tá? Ao fazermos isso, damos o Ctrl S, né, salvamos e vamos aqui para o site. E a gente vai perceber aqui que houve uma sobreposição, né, de backgrounds, ou seja, o background ele ficou aí gradiente, né, por cima e a imagem que a gente havia salvo ela ficou por baixo aqui, bem legal, né? Você pode notar que aqui quando você desce, né, ele se perde, né? Você perde aqui a imagem, né? Você ao descer ela some, tá vendo? E a ideia aqui é não perder essa imagem. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero torná-la fixa. Tem aqui no próprio CSS, né, uma propriedade que você consegue deixá-la fixa. Chama-se background. Essa aqui, ó, background attachment, tá? Attachment. E o valor que você precisa deixar aqui é o fixed. Quando você faz isso, salva. Quando você volta aqui no site, olha que legal, ele fica fixo. Você pode descer o site, ele pode ser grande, o que for aqui na barra de rolagem e permanece, né? Essa imagem aí fixa, é bem interessante. Então, agora nós vamos acrescentar no nossa capa aqui, nessa parte do main, né, do miolo do site, né, uma espécie de imagem de visita, como o próprio nome diz, uma capa, né, com algumas palavras-chave ali que sejam atraentes. Então a gente vai fazer a marcação disso aí no HTML e estilizar isso no CSS. Então voltamos aqui para o nosso index, né? E aqui dentro do nosso main, né? Dentro do nosso main a gente tem essa section aqui abraçando todo o conteúdo, né? Caso você não tenha feito isso, né? Só pegar, criar uma section, né? É bem simples no Sublime, você só precisa escrever section e aí dentro da section você cola aqui o conteúdo que está contido aí, né? Não tem nenhuma novidade. A única questão é que a gente agora, aqui dentro da section, a gente vai começar a construir, né, o conteúdo deste site, né? Esse conteúdo da capa, né? O conteúdo da capa a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai usar aqui o parágrafo, né? Na verdade eu não vou nem usar parágrafo. Para esse título eu vou usar um H2, né? O H2, como a gente tinha visto aqui nos próprios aulas anteriores, né, tem uma hierarquia, né? O título principal, né, o secundário. Como esse aqui não é o título principal, né, seria uma chamada, né? Até poderia colocar como H1, mas eu vou preferir colocar como H2. E aqui eu vou escrever, né, um dizer interessante aí para a agência, né, uma agência de resultado, né? Vamos chamar assim. Uma agência de resultados. Vamos salvar esse H2. Esse H2 aqui é o primeiro elemento agora dentro dessa section. Vamos lá no site. Perfeito. E aqui abaixo nós vamos aí sim agora criar um parágrafo, né? Vou afastar um pouquinho, né, para ficar mais legível aqui a visão. Aqui abaixo a gente cria o parágrafo. Eu vou copiar aqui um trecho. Fique à vontade também para você criar o texto que você quiser aí, né? Tire aquela sua ideia incrível do papel, utilize as melhores estratégias de comunicação para o crescimento do seu negócio. Tá bom? É uma frase aí, gatilho, né, para um site de uma agência, né? Interessante. Não precisa ser muito longo o texto, tem que ser um texto rápido, de rápida absorção, tá? Como é um parágrafo, ele vai ficar um pouco menor, obviamente, mas vamos ver aqui o resultado. Beleza, então aqui está ele.
Como você pode ver, ele está todo virado para a esquerda, né? Então a gente vai organizar todos esses pontos aí no CSS, né? A gente agora só iria realmente fazer essa marcação no HTML. Bom, agora ele está aí com esse aspecto, né? Não está muito atraente, mas na próxima aula a gente vai estilizar e ele vai chegar neste resultado, só que aí a gente deixa para a próxima aula.